Rapaz, é realmente a época das obras de corrida. E ler aqui, nesse vídeo eu vou querer falar sobre 100 metros. É tão difícil falar sobre esse filme sem dar spoiler, mesmo que você tenha assistido. Esse filme, ele tem tantas sutilizazinhas, ele tem tanta camada e ele funciona tão bem em todas que se eu falar sem paráfrases, falando que é sobre sobre um relacionamento homoafetivo, muito provavelmente você teve esse link, você teria entendido. Então, é meio difícil falar esse filme sem falar diretamente do filme. Eu gosto de fazer isso pra quem já assistiu, vai linkando, mas quem não assistiu pode ter só uma apanhada geral pra querer assistir. Então, é uma questão de um filme simplesmente muito bem feito. Porque esse filme ele tem uma pequena característica que eu, depois que eu assisti, primeiramente, né, calma, deixa eu só, antes de começar a falar do filme, porque normalmente, pra esses filmes hypados, eu venho e falo sobre eles, por exemplo, Look Back, um ano depois, porque eu não ligo muito pra hype. Às vezes, quando alguém fala tal coisa é boa, eu fico não querendo ver, né? Porque, poxa, influencia, mesmo que mínimo. E eu sou meio influenciável, então, pô, eu quero gostar. Então vai que eu vou com uma expectativa muito alta. Então eu deixo esquecer, quando eu esqueço eu assisto. Foi assim com o Look Back, por exemplo. Só que esse filme em específico, por causa de um Musume, o anime das cavalas, e corrida tá muito no auge, eu vi um filme, eu falei, tá, vou assistir. E eu vi ai, de novo, que vergonha. Se eu não me engano, um short da Netflix, sobre esse filme. Eu falei, nossa, caramba! Quando eu vi o traço não tá de anime. O traço não tá tentando ser lúdico. O traço tá parecendo pessoas reais. O traço da pessoa é uma pessoa real. Falei, pô, chamou muito a minha atenção. Fui assistir. Então, é um dos casos que eu, infelizmente, felizmente vi antes do hype. E depois que eu vi o filme, eu falei, caraca, que filme bom. Um tempo depois, o filme bombou e eu vi um comentário. Eu não concordo com ele, mas ele sintetiza muito o que é o filme. Qual é a sensação de assistir o filme? Talvez seja. Isso explica um pouquinho da sua sensação quando você assistiu o filme. E é importante também, porque vai todo mundo falar que é um filme incrível, que é o melhor filme da década e talvez você se frustre. Que é, tava assistindo o filme, normal, legalzinho, e do nada virou cinema. É mais ou menos isso mesmo. Por quê? Quando eu fui assistir o filme, eu não tinha expectativa nenhuma. Eu vi, corrida, fui assistir. E é exatamente isso, no sentido de que, primeiro, eu já sabia que o anime ia ser diferente apenas pela linguagem visual. Vamos primeiramente falar da produção. A produção do anime, boa, bonita. Vamos comparar com Dragon Ball, com Frieren, com os animes mais mainstream, os animes para jovem. Você percebe um movimento. As lutas pegam um Jujutsu da vida. O Jujutsu não é um bom exemplo, mas pegam como os animes se movimentam, como eles agem, como é que é as expressões, como eles andam. Uma característica de anime é um pouco mais caricatural, um pouco mais pesado, uma animação que muitas vezes distorce o traço. Como é o traço do anime? Olhão, para parecer lúdico, para ter uma desconexão. Esse é o universo ficcional, é o universo dos animes. As proporções não são as mesmas, as expressões é diferente. Esse anime, apenas para a escolha estética, quando eu percebi, peraí, no começo do filme, eles estão falando de corrida. Mas a corrida, assim como 90% dos animes de esporte, a corrida é uma externalização de amores. Look Back é sobre isso. O engraçado é isso, eu falei lá no meu vídeo sobre Look Back. É uma externalização de amores. Corrida somos nós. É eu, você, nosso desenvolvimento pessoal, nosso íntimo. A manifestação da nossa alma. A manifestação do que nós amamos e gostamos. Isso é o correr. É o desenvolvimento humano. Você gosta e o que estava acontecendo é o desenvolvimento das pessoas atrelada à corrida. Você se desenvolver, você se conhecer, você ter o seu propósito e por que você faz o que você faz. Sobre frustração, sobre inveja, amor, objetivo, propósito. E o problema é, isso é muito jovial. E o começo do filme é isso. O filme eu achei que ia ser um filme jovial. Ia ser sobre um jovem se achando. Isso que eu achei que ia ser o filme. Eu achei que o filme ia ser sobre um jovem que iria se achar. Um jovem que começou a correr, esse era o meu arquétipo, sem amar, porque ele era bom nisso. E ele começou a correr por isso. Até que ele acha alguém que corre com um motivo mais bobo. Eu corro porque a sensação de correr é estranha. Eu sinto que, basicamente, ao correr, eu entendo mais as coisas. Que é um misticismo de como as pessoas veem o mundo. Misticismo no sentido de uma tradução de percepção de mundo, de realidade. E eu percebi isso, então, duas pessoas antagônicas que vão ter a sua verdade entrada em combate. Se você assistiu, você sabe exatamente do que eu tô falando. Aí tem a corrida deles lá pequenininho, tem a corrida deles, ele vai lá e ensina pra ter uma poesia
Ó, eu te ensino a correr e você me ensina a viver, que eu achei que ia ser, que é algo comum, você vai ter vários filmes que fazem sobre isso, então foi isso que eu achei. É isso que se parece que vai ser, só que aos poucos o filme ele vai mudando o tom. Lá na primeira corrida, quando ele espera aí, ele ainda não aprendeu a correr, ele não aprendeu por que ele corre, na verdade ele começou já a desistir, até que chega a menina: "Ah, entendi, então não vai ser ele, não vai ser o amigo que vai ensinar ele a correr, vai ser essa menina, vai ser os amigos, vai ser o outro corredor, esse aqui talvez seja um rival, ah, então esse aqui vai ser o rival, vai ser sobre, ai não, isso não acontece, então vai ser sobre o esporte, não vai ser sobre o esporte." O filme simplesmente vai te surpreendendo, não porque no final o que ele fez ninguém jamais já fez, mas como ele vai contando a história, como ele vai parecendo, ele vai, assim como o protagonista vai crescendo, a história vai crescendo. É como se eu tivesse, é como se o artista que está escrevendo a história, ao se escrever, ele fosse crescendo, amadurecendo, não no sentido de virar uma pessoa completa, mas no sentido da visão dele sendo alterada pela idade, pela passagem do tempo. Um pouquinho meio esquisito de explicar, mas para você entender a narrativa é diferente. Ao ponto que, quando tem o time skip, que é do nada, é completamente do nada. Caraca, eu não entendi, oxe, do nada. Eu já fiquei perdido, eu já me perdi. O filme sai de, é um filme sobre adolescentes se encontrando pra, é um filme de um adulto se quebrando. Putz! E é isso que é tão bom. Por quê? Você fisga o adolescente no começo, o adolescente já tava fisgado, aí ele vai ver um adulto, e eu que já sou adulto, e o que eu achei, o filme não vai ser pra mim. Ai, 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 e a história pega muito, e a história pega muito. Nossa, e se você gosta de um pouquinho de algum tipo de escorte, ó as ideias, um pouquinho de esporte, você sabe do que eu tô falando. Vamos lá, dá um exemplo bobo. Corrida, boxe, natação, UFC, sei lá, fisiculturismo, que tá muito em alta. O debate do sacrifício, que já estava sendo colocado lá no comecinho, sendo aprofundado. Do porquê você corre, alinhado aos vida, verdade e universo. O motivo para você correr, frustração do fracasso, a frustração de você não ser o que você queria, o que os outros colocavam de expectativa em você, a sensação de falhar. Não exatamente porque correr é a minha significância total, mas simplesmente por eu me sentir um fracasso, por eu não fazer aquilo que eu quero, do que eu posso, ou do que eu vou fazer. Tudo isso sendo desenvolvido em vários outros personagens. Os melhores personagens aparecem do meio do filme pro final. Um monte de monólogo, um monte de falarzinho, personagem só falando, e é uma delícia de se assistir. É um filme que ele tem uma camada e tem várias camadinhas, e que todas se somam. Só que se você não pega todas, o filme ainda se torna claro, que torna todas as camadas, não apenas de complexidade, mas de intensidade no filme. Caba do céu. É muito bom mesmo. E o que torna a experiência de assistir o filme, desse choque, que eu achei que ia ser um filme jovial e, na verdade, foi um filme muito mais pra mim do que qualquer outra coisa, me pegou desarmado. Eu achei que ia ser um filme pra resgatar o sentimento jovial, aonde eu adulto iria aprender com os jovens, mas o filme veio me quebrar. E a cena que define esse filme é a cena do choro. Nossa, a cena do choro, vamos lá. Eu vou falar o que eu fiz. O que, adendo gigantesco, o que eu fiz é errado, eu sei, beleza? O que eu fiz é errado, eu vou falar aqui, não é certo nem justifica. Quando ele começou a chorar, eu pausei e quase não consigo assistir, dar continuidade pro filme. E eu tive vontade de pular o choro. Caba, que choro feio. E ali eu entendi por que da rotoscopia. Eu já tinha entendido antes, mas podia ser movimentação, não. Não, amigão. A rotoscopia encaixou pra corrida? Bom. A rotoscopia encaixou pra movimentação, pro sentido de realismo? Sim, mas tudo isso é uma consequência para fazer aquele choro tesco. E ainda tem a simbologia daí tá chorando pra criança, da criança se afastar do choro feio, gritado, aquele choro que você olha e não é de tristeza, é angustiante, você se sente mal por estar vendo, você se sente que tá violando a privacidade, mas é feito pra você ver, você não quer ver, você quer ou pausar ou tirar o olhar, mas a cena tá lá pra você ser vista. Nossa! Eu não falo isso, gente, como, ai, a cena é pesada. Não. Eu já vi cena de gore, já vi cena muito pesada, cena pra gerar desconforto. A questão é como tudo foi construído e como tudo ali quebra.
Eu vi algo mais íntimo do que qualquer intimidade daquele personagem. Eu não estava olhando o corpo, eu estava olhando a alma, eu estava olhando por causa do filme, algo que eu nunca poderia ter visto. E é ali que aquele ser humano, que aquele homem se tornou o mais frágil de todos os homens, de todas as frustrações, de todas as mentiras, implodindo. E aquela cena é linda, mas também vergonhosa como ela é colocada. Angustiante, esquisita e desconfortável de se assistir. E se você, como eu, olhou aquela cena e não quis assistir, vai por mim. Tente todo dia assistir aquela cena, que se você conseguir assistir aquela cena, você vai ser uma pessoa um pouquinho melhor. Putz! Pelo menos com uma maturidade artística um pouquinho melhor. E aquela cena é a cereja do bolo. Foi ali naquela cena que eu falei assim, o filme me fez pausar porque ele foi muito intenso. Putz! E não é só pelo visual, não é só pela direção artística do filme, pela animação que é linda, pelos traços não usuais, pelas técnicas, pela intensidade, é por tudo. O filme inteiro foi feito para aquele momento, daquela explosão. O ponto alto do filme não é o final, porque o final não importa, porque o final nem existe. Foi ali o filme se preparando para quebrar o protagonista, que às vezes de protagonista não tem nada. Ai, 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 ai. Que coisa mais linda foi ver essa cena tão triste, que também foi reconfortante, entre aspas. Podemos se dizer? Sim, podemos se dizer. Cara, que cena, é a construção. Ai, 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 ai. E ainda a reação do garoto, que é pra ser a nossa reação, a dualidade da mentira, ele foi lá ser o adulto, fazer o papel de adulto, mas o que é o adulto? Cara, é perfeito em todas as cenas. Que cena boa pra caramba, nossa. E ainda mais que foi super efetivo em mim, que eu não tava esperando, né? Que caso vocês não saibam, pô, eu não sou mais o adolescente. Eu já sou mais o adulto. Look Back lá, você pode pegar, né? Tanto que por isso que eu fiz Look Back primeiro, eu assisti esse filme antes de Look Back, não lembro. Mas pra vocês entenderem. E a cultura de anime, pelo menos a mais mainstream, é muito para o adolescente. O culto à jovialidade, o culto aos anos dourados. Tem muito anime. Óbvio que tá cheio de anime que não é sobre isso. Mas não é o mainstream. Normalmente, quando eu quero sair desses filmes da adolescência, eu vou buscar. Quando eu quero um anime fora da adolescência, eu vou buscar. Esse filme foi lá e me surpreendeu, porque o filme me achou. Rapaz. Tá bom, agora já falei um pouquinho da história. Vamos falar então da simbologia, da semiótica, do aprendizado. Não importa. Não importa. É sobre propósito, verdade. Vida, verdade, universo, dá pra se dizer assim? Sobre o debate, tanto com viés mais de esporte, do que é o esportista, do porquê o esportista corre. E não é apenas um debate, mas uma apresentação de visões, uma apresentação de propósito, que o sentimento mais simples, que é simplesmente correr. Esse é o 100 metros, é só correr, e correr do lado daquela pessoa que você quer superar. Eu não quero ser o melhor do mundo, eu quero ser mais rápido que você. Se você for o melhor do mundo, a consequência é isso. O paralelo sendo colocado de cada personagem. Pô, o Caba barbudo, pô. O Caba não tem tempo nenhum de tela. E o Caba chega e o farma, entre aspas, aura. Todo debate, falatório. O cara que se aposenta, vem e aposenta. Tempo mais rápido do filme. Esse coisa mais ligeiro. Dá uma gasturazinha. Essa reta final ser rápida demais. Dá uma gasturazinha. E eu sinto que é aquela gastura, mas pra terminar o filme, do que ativamente para mostrar o quão perene é a vida de se viver pelo seu objetivo do seu trabalho, daquilo que lhe torna de verdade, né? Que é a consequência da vida no sistema, basicamente. Ai, desculpa, gente, é porque eu não consigo simplificar mais do que isso sem ficar sendo Zé Resumo. Desculpa, eu não gosto tanto assim de ser o Zé Resumo. Quando eu tento, eu ainda falho, né? Esse é o ponto que eu tô querendo dizer. E o debate que é proposto, ele é muito gostosinho, porque no final ele não tá dando resposta, o filme não dá resposta pra nada, ele só faz. Acaba. E eu acho que outra cena que foi super impactante, que eu assisti e falei, putz! Ai, ui, 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 ui. Ó, gente, o filme tá cheio de cena bonita, a cena da perna, a cena da primeira corrida, o porquê você corre, o porquê você corre, como ser o melhor, o caba lá se aposentando, perdendo, o barbudo ganhando, são boas, a pisada no chão são boas, a forma realista de se correr, as expressões quase de dor dos personagens são ótimas, maravilhosas. Só que é tudo maravilhoso.
mas aquela cena que desbloqueia a nota 11 foi a cena que os dois estão correndo. A gente perde o senso de proximidade. A gente perde o senso de onde eles estão. Porque até então a gente via a corrida, a gente viu, opa, o cara tá atrás, o cara tá do lado. Opa, estão na posição total. As corridas, você conseguia saber se ele era o primeiro, o segundo ou o terceiro. E na última corrida, quando os dois estão correndo, quando os dois, aquelas crianças que correram lá a primeira vez, e porque um caiu, eles não descobriram a verdade de qual dos dois é mais rápido, e agora eles vão tirar o tirateima. Desculpa, tirateima. Agora, quando estão correndo, foca nos dois. Ué, cadê os outros corredores? Foca pra trás, mas eles são primeiro? Não, eles não são primeiro. Mas era pra ter alguém lá atrás. Não tem ninguém lá atrás. Ah, não. Vem um ângulo mais na diagonal. Opa, vai ter alguém. Não tem. Aquele momento que eles estavam correndo, só existia eles. Aí vem lá, acontece, os dois se esforçando, porque a única coisa que importa naquele universo, tela preta. Nossa! Ter tela preta, ficar só no gemidinho, que eu ia falar pra você fechar os olhos, ficaria esquisito, mas nem precisa, porque é tela preta. Nossa! Aê, papai! Nossa, que delícia! Que delícia, meu irmão do céu! E tudo isso para esse momento, 2 pontos auges do filme, em um filme incrível e maravilhoso, né? Puxa vida, e é muito legal o sentido de você quando dá o time skip, você fica perdido. Peraí, e os outros personagens? Não, foda-se. Mano, do nada o outro personagem dá uma sensação de que você tá meio perdido. Emular que o protagonista também tá perdido. Peraí, ele era uma promessa, agora já tá se esforçando pra se manter no... Mas será que não é bom ele só... Bom, já deu o tempo dele, mas pô, ele sente ainda que não se esforçou, que não se provou, pô, ele tá ferrado. E agora o que acontece? O que acontece, meu irmão? O filme foi feito apenas pra fazer pergunta, não pra lhe dar resposta. Ai, 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 ai. Eu sei que é meio clichê isso de fazer pergunta e não dar resposta. Isso é muito comum em filme. Muito comum mesmo. Só que como foi estruturado, se tivesse uma resposta, eu ia ficar puto. Não. Porque o filme conseguiu ser mais instigante nas perguntas do que se eu querer uma resposta. Porque, putz, que coisa delícia de se ver, né? Ai, eu bati a mão aqui na cadeira e tá doendo. Ai, rapaz, que surpresa gostosa. Por quê? Porque eu gosto muito de Sanda. Eu gosto muito de comédias mais explosivas. Uma das características que eu mais amo na animação é a loucura que ela pode ser. Ela não ser real. É poder gigantesco. São os tibis. É o bracinho de macarrão, tipo de Hora de Aventura. É o quão expressiva e exagerada a animação pode ser. E esse filme, ele entra no limiar perfeito. Ele é gravado, como é rotoscopia, que é uma filmagem, depois como ele é gravado, ele take de filme. Ele tem a profundidade de filme. Ele tem os ângulos que seria colocado em cima. Pesquisem para vocês verem o que é a linguagem de cinema e por que anime não é cinema. Mas ele é gravado com técnicas de cinema. Mas ele não deixa a identidade dele ser uma animação. Ele não tá fazendo os takes parecerem filme para emular filme, para ser mais digerível para quem gosta de filme. Não. Ele está usando os takes de filme, não é de filme, é da realidade. Porque essa é uma obra sobre a realidade, sobre algo pequeno, sobre o seu amigo, sobre você, mesmo que ele esteja falando sobre, na verdade, pessoas excepcionais, mesmo que apenas pessoas excepcionais para correr. Mesmo que talvez ficaria engessado, quadrado. Tá fazendo em rotoscopia, não seria melhor fazer em filme? Não seria melhor fazer em filme, pô? Pra que esse coisa toda? Não, não. Se você quer ficar mostrando microexpressão, do cara correndo e colocando microexpressão, quer colocar suor, faz em filme, pô. Tá colocando o filme em desenho só pra parecer diferente. Não. A cena da perna, a cena do mundo dele distorcendo quando ele percebe que ele tá falhando, a animação muda do fundo. A animação dele muda. Chuva e o traço muda. A perna, o chão quando ele pisa e se distorce. As expressões tentando ao mesmo tempo que ficar caricaturais, mas também tentando ser realistas, emulando as microexpressões na transição do caricatural pro contido. É um filme, tipo, o único paralelo artístico que eu tenho, assim, caricatural é Speed Racer, que é um filme que consegue emular 100% de uma arte, ou de uma característica de uma arte, de um subgênero e tal, e 100% da outra. Você pegou 100% de um, 100% do outro, juntou e virou 200%. E é isso que esse filme é. Uma animação realista e lúdica, que conseguiu, tanto na sua história, quanto na sua estética, quanto na sua função, quanto na sua poesia, ser tudo o que eu gosto e o mais amo nessa arte. Putz grila. Putz grila.
Cara, para esse filme só não ser perfeito, faltou só aquilo que eu te falei, do ritmo no final, que Moá, senti que ele é um pouquinho mais acelerado, não apenas para mostrar a perenicidade do tempo, porque eu senti que o ritmo no final é mais porque o filme vai acabar do que uma escolha artística, principalmente porque o tempo pesa muito mais nessa idade. E se na verdade o filme tivesse ficado mais lento, 5, 10, 15 minutinhos a mais, nossa, para você sentir o tempo diferente. Cara, o que eu sinto, tá, gente? Ah, argumento é melhor. Infelizmente, no momento, para esse filme, o que eu tenho é apenas o meu total sentimento, tá belezinha? Mas talvez mais pra frente eu possa fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada desse filme, e talvez eu até tenha uma experiência completamente diferente nos ritmos que esse filme tem. É a única coisa que eu tenho contra esse filme, mas é um 9.5 muito fácil, porque, rapaz, que surpresa desse filme em linguagem visual, em história, em desenvolvimento de personagens, em estrutura, tudo nesse filme torna ele muito único, não apenas visualmente, mas na sua estrutura, na sua narrativa, que tornou esse filme um achado. Realmente, nos últimos anos, animes tanto de esporte quanto de corrida estão se dando muito bem, né? E caso vocês tenham gostado desse filme e você gosta de shounen, recomendo muito Uma Musume, como eu falei lá no comecinho, o Cinderella Grey. Ah, Lê, não é melhor pegar a primeira temporada? Pega o Cinderella Grey, tá bom? Tá bom? Porque a primeira temporada, a segunda melhora bastante, mas é melhor você pegar o Cinderella Grey, porque aí quando tu entrar no universo, né? Porque o pessoal pergunta, pô, por que você gosta de anime de garotas cavalo correndo? Pelo mesmo motivo que eu gostei de 100 metros. O que é diferente do, pô, você vai gostar de um anime que os caras correm? É só corrida. Porque nunca é só corrida. Nunca é só isso. Nada é tão simples assim. E rapaz, uau, que uau. Pô, mano, Cinderela, bem que Uma Musume podia ser dublado. Nossa, se tivesse sido dublado, eu assistia tudo facinho, viu? Tá bom, pessoal? Indicação, breve análise e breve crítica sobre o filme, porque o filme tem muito o que se falar. Tô só perdido aqui, porque realmente, um filme que eu achei que eu ia voltar a ser criança, fez eu me voltar o meu de ontem. Meu eu de ontem. Não, meu eu criança. Filme sacana. Sem vergonha.